Queridos, eu gostaria nessa noite de falar algo muito importante que Deus tem falado comigo. E eu queria falar nessa noite sobre minhas atitudes têm sido de sucesso ou retrocesso? Sucesso ou fracasso? Eis a questão. Amém, queridos? Então, eu gostaria de saber, nessa noite, através da palavra, as suas atitudes têm levado você a subir degraus na fé, ou talvez você está retrocedendo. E o texto que nós vamos usar está lá em Números, capítulo 13. Números 13. Livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Passagem esta, que quando Moisés ele delega uma missão de reconhecimento de Canaã, e ele vai pedir isso para os 12 líderes, ou os 12 espias. Mas antes de nós lermos o texto, aliás, vamos ler melhor. Versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, versículo 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Terra a quem? Aos filhos. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Trocando em miúdos, eram líderes. Quem entende, queridos? Eram os principais. Quem que eram? Os líderes. Agora vamos para o versículo 25. Olha só o que diz o verso 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão, então eles já foram, né? De reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Agora, olha só o capítulo 14, versículo 6.
capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, maravilhosa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Amém, queridos? Amém, irmãos? É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Mas antes de eu falar sobre sucesso ou fracasso, atitudes, eu queria ler algo que eu achei interessante, de um conferencista, Dr. Robert Schuyler, e ele fez um paralelo muito interessante entre o fracasso e o êxito. E eu gostaria de ler, está até projetado, se quiser apagar essa lâmpada mais forte, mas eu achei interessante. Ele diz assim, esse conferencista: fracasso não significa que ainda não tenhamos alcançado nada. Significa apenas que temos aprendido alguma coisa. Fracasso não significa que nos tornamos infracassados. Significa que ainda não tivemos bom êxito. Fracasso não significa que fizemos papel de nécios. Significa que tivemos muita fé. Fracasso não significa que temos sofrido descrédito. Significa que tivemos a disposição para provar. Fracasso não significa falta de capacidade, e sim que devemos fazer as coisas de uma maneira diferente. Fracasso não significa que somos inferiores, significa que ainda não somos perfeitos. Fracasso não significa que perdemos nossa vida, significa que temos boas razões para vivermos o suficiente para começarmos de novo. Fracasso não significa que devemos desistir, significa que devemos lutar com maior afinco. Fracasso não significa que jamais alcançaremos nossas metas, significa que precisaremos de um pouco mais de tempo para as alcançar. O fracasso não significa que Deus nos tenha abandonado, e sim, significa que Deus tem uma ideia melhor. Fala assim para o teu irmão: Deus tem uma ideia melhor. Você pode falar com fé para essa pessoa? Deus tem uma ideia melhor. Amém, queridos? Pode acender as luzes. Então, daqui eu quero iniciar, então, essa palavra. Eu achei interessante traçar um paralelo entre o fracasso e o êxito, e o final deste conferencista, eu amei isso. Fracasso não significa que Deus nos tenha abandonado, e sim significa que Deus tem uma ideia melhor. Amém, irmãos? Mas o Senhor, então, Ele fala com Moisés, Ele dá uma direção a Moisés, e Ele fala, então, para esses líderes fazer reconhecimento da terra. E eram 12 líderes, eu estou falando de 12 homens experientes, de 12 pessoas que já tinham uma caminhada com Deus. Eu não estou falando para vocês de uma pessoa recém-convertida, amém, irmãos? Eu não estou falando para você de uma pessoa, diríamos, imatura na fé. Eu estou falando de líderes. E o que nos dá a ideia é que um líder, ele é capacitado para algo. É ou não é, irmãos? Ele é capacitado para algo. E aí aí Moisés escolhe os principais, os cabeças e fala: vão reconhecer aquela terra. Interessante que todos eles tiveram a mesma experiência. Foi ou não foi, irmãos? Eles tiveram a mesma experiência. Os 12 foram para aquela terra e tiveram a mesma experiência. 40 dias espiando
a terra. Quantos dias, irmãos? 40. Agora, interessante, para 10 líderes, para 10 líderes que representavam 10 tribos, os inimigos iriam tragá-los. Para 10. Quantos, irmãos? 10 líderes que representam 10 tribos. Eles falaram: olha, a terra é boa, a terra é excelente, é maravilhosa, mas tem algumas coisas atípicas lá. Tem leite, tem mel, cachos de uvas gigantesco, é muito bom. Olha, é maravilhoso. Só que eles tiraram o olho da promessa, daquilo que eles viram, e eles perceberam que tinha gigantes, tinham inimigos lá. Um deles, a descendência de Anak, eram gigantes. E aí eles então falou para Moisés: nós vamos perder, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, é impossível tomar posse daquela terra, é impossível, não tem jeito, ela é boa, mas não dá. Quem está entendendo, irmãos? Para aqueles 10, os gigantes iriam acabar com eles. Interessante que com Josué e Caleb foi diferente. Josué e Caleb, eles acreditaram. Amém, irmãos? Eles acreditaram. Interessante, os 12 tiveram a mesma experiência. Foi ou não foi, irmãos? A mesma. Agora, 10 falou que não tinha jeito. E 2 falou que tinha jeito. 2 acreditou. Interessante que os relatórios negativos desses 10 eram o quê? Nós somos como gafanhotos para eles. Nós seremos como comida para eles. E se vocês lerem Números 14, lê o texto, Josué e Caleb falou o seguinte: eles são como pão para nós. Você entendeu, irmãos? Josué e Caleb já falou o contrário. Os inimigos são como pão para nós. Para os 10, eram como gafanhoto e era como comida deles. Para os 2, ele falou assim: não tem problema, aqueles gigantes, para nós, é como pão. É nós que vamos devorá-los. Irmãos, que coisa linda isso, né? Como que pode 12 pessoas terem a mesma experiência e 10 têm mente de retrocesso? 10 têm mente de fracasso. E 2 têm mente de que pode chegar lá. Eu lhe pergunto, onde você se enquadraria? Se fosse você, aonde você se enquadraria? Em qual grupo você estaria? Irmãos, está cheio de gente dentro da igreja que conhece a palavra, que é que nem caranguejo, dá um passo para frente e 10 para trás. Em vez de progredir, retrocedendo. Repito, eles tiveram a mesma experiência. Por que para 10 não tinha jeito e para 2 tinha jeito? Quem está entendendo, irmãos? Eu quero falar algo para você. Compreenda a missão que Deus tem para você. Compreenda. Compreenda o que Deus tem para a tua vida. Abrace essa causa. Abrace ela. Quem crê que o Senhor te entregou uma missão? Quem crê? Você crê? Porque o Senhor falou, vocês vão tomar posse daquela terra e ela é dos filhos de vocês. Vai, conquiste elas. A promessa eu já tenho. A promessa você já tem. Então, eu acredito que o Senhor, para mim e para você, Ele designou, Ele entregou uma missão. Agora eu pergunto para você, o que você está fazendo com esse ofício? O que você está fazendo com esta ordem? O que você está fazendo com esse chamado de Deus para a tua vida? Você acredita que você pode avançar? Ou você, na sua pequenez, está falando, é impossível? Onde você se enquadra? Por que Josué e Caleb tiveram aquele espírito valente? Irmãos, o que está faltando para nós nos dias de hoje é esse espírito valente, esse ímpeto dentro de nós. A gente acredita na promessa,
Mas a gente não luta pela promessa, acredita, mas não luta. Quem entende, irmãos? Uma coisa é você meramente acreditar, e uma coisa é você lutar. Eu acredito na minha promessa, mas não luta. Não tem aquele espírito desbravador. Não tem aquele espírito de determinação que eu vou, custe o que custar. Então eu pergunto para você, diante da situação, diante da promessa que Deus tem para você, onde você se enquadra? Você está avançando ou retrocedendo? Irmãos, eu aprendi algo desde pequeno. Já falei isso para vocês. Nada na vida é fácil. Nada. Nada vem fácil. Nada. E espiritualmente falando da mesma forma, irmãos. O que está faltando em nós é esse espírito de bravura. Assim como Josué, assim como Caleb, assim como Gideão. Gideão, eu sou contigo, homem valente. Porque o Senhor via algo em Gideão, que ele tinha um espírito de bravura. Está faltando isso hoje para a igreja, irmãos, para nós. A diferença está na maneira interna pela qual vemos as coisas. A diferença está na maneira como, irmãos, interna pela qual eu vejo. 1 Reis 18, 44. Eu quero ganhar tempo. 1 Reis 18, 44. Tempo de seca, palavras de Elias que não iria chover sobre Israel, e de fato não choveu sobre Israel. Aí Elias e o servo dele. Elias tinha um servo. Aí por 7 vezes o Senhor falou, Elias falou para ele, vai lá e dá uma olhadinha, observa como que está o céu. Observa. Ele foi, e olha só 1 Reis 18, 44, tem como projetar para mim? Deixa eu ver. 1 Reis 18, 44, olha só, interessante. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Irmãos, vamos falar sério. Se você vê uma nuvem do tamanho da mão do homem em cima do mar, você acredita que virá chuva? Vamos ser sinceros. Para e pensa, o céu abertinho, não tem nem nuvem, não tem nada. Aí de repente só vê uma nuvem tamanho da mão de um homem. Por 6 vezes ele vai e não via nada. Na 7ª vez, a única coisa que ele viu era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí o Elias já falou, vai lá e avisa Acabe para descer, que vai vir chuva. Vai vir um pé d'água. Irmãos, por que Elias viu a chuva e o servo não viu? Fé. Por que Elias viu a chuva naquele pequeno sinal e o servo não? Porque nós queremos ver as coisas de Deus nos grandes sinais. A maior falha nossa é essa. Eu tenho que ver um sinal de Deus, tem que ser grande, pastor, tem que ser muito grande. Querido, você não vai ver às vezes sinal grande na tua vida, você vai ver sinais do tamanho da mão, na nuvem, da mão de um homem. Talvez coisas ínfimas que você está descartando, é lá que vai vir um milagre. Você está reclamando, você está murmurando, você está amaldiçoando, você está praguejando. Elias viu naquela nuvem uma grande resposta, e o servo não. E aqui que eu quero pegar um gancho. Sabe, a fé, ela é conquistada em Deus. Amém, irmãos? Isso é base, isso é feijão com arroz. A tua vida com Deus vai gerar fé em você. Só que tem outro princípio aqui. Depende com quem você anda. O servo de Elias aprendeu com Elias algo que ele nunca tinha visto então. Para ele era impossível vir chuva. Para Elias viria chuva. Imagina depois, na hora que veio a chuva, imagina o que o servo dele não pensou? Então você tem que andar com pessoas de fé. Você tem que andar com pessoas que vai gerar fé em você. Você tem que andar com gente, sabe, que vai contribuir com você no teu caminhar, que vai desenvolver fé em você. Naquele momento, Elias, ele estava desenvolvendo também uma fé no servo dele. Virá a chuva, como? Virá.
virá. Então não queira ficar achando grandes coisas em Deus por grandes sinais. Fique atento aos pequenos sinais. Fala para o teu irmão, fique atento aos pequenos sinais. Irmãos, mesmo não vendo nada, continue confiando, trabalhando para o seu futuro. Você entendeu o que eu falei? Mesmo não vendo nada, continue confiando, trabalhando para o seu futuro. Aí eu quero fazer uma colocação aqui para você. Como que você luta? Interessante que eu vou falar, né? Fala assim para o teu irmão, lute lutando. É isso, irmãos. Você tem que fazer, lute lutando. É o básico. Lute lutando. Tem gente que já está lutando assim. Não aguento mais. Vou parar. Não dou mais conta. Tá? Não dá. Irmão, você tem que lutar lutando. E fique atento aos sinais que Deus está colocando no teu caminho. Sabe? Trabalhe para o seu futuro. Como que você tem trabalhado para o seu futuro? Meu futuro pertence a Deus. Claro que pertence. Mas o que você está fazendo para lutar por ele? Claro que o futuro pertence a Deus. Você quer ver? Algo simples. Daqui 5 anos, onde você deseja estar? Pastor, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nem eu sei, meu irmão. Mas espera aí. Onde eu quero chegar daqui 5 anos? O que eu pretendo ser daqui 5 anos? O que eu quero proporcionar para os meus filhos daqui 5 anos? Profissionalmente falando, onde eu quero chegar daqui 5 anos? Espera aí, eu tenho que trabalhar para o meu futuro. Eu estou falando de progressão. Eu estou falando de sucesso. Se tem uma pessoa que deseja o teu bem, é Deus. Se tem uma pessoa que acredita em você, é Deus. Deus sempre sonhou com você. Sempre. Agora, o que você está fazendo para isso acontecer? Você está lutando? Não fica aguardando grandes sinais não, viu? Que talvez isso não vai acontecer. Dos pequenos sinais virá os grandes sinais. Amém, irmãos? Fala assim para o teu irmão. Trabalhe pelo seu futuro. Sabe, irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu amo falar isso. Deus tem, repete comigo, Deus tem um propósito em todas as coisas. Irmão, presta atenção, ou você enxerga o propósito, ou você enxerga o opróbio. Entendeu o que eu falei? Deus tem um propósito em todas as coisas. Ou você enxerga o propósito, ou você enxerga o opróbio. O que é o opróbio? A vergonha, o fracasso, a humilhação. Se Deus tem um propósito em todas as coisas, até no meu fracasso aparente tem uma vitória por vir. Quem entendeu, irmãos? Até no meu fracasso aparente tem uma vitória por vir. Eu tenho que crer que tem um propósito. Ou você acha que você sempre vai ganhar? Não. Não vai. Por isso que eu quero falar algo. Que eu já falei isso aqui, mas é muito importante. Espera aí, se Elias estava exercitando o servo dele a desenvolver fé, e eu falei para você que você tem que andar com pessoas de fé, você tem que andar com pessoas visionárias, pessoas de fé. Então com quem você tem tomado conselho? Irmão, isso aqui é básico. É básico. Quem tem mentoreado você? Quem está contribuindo com você? Quem? Isso aqui é uma deixa. Que a melhor pessoa para responder isso é você mesmo. Quem está mentoreando você? Quem? Os 10 espias, eles espalharam relatórios negativos para toda a congregação. E sobre essa margem de conselho, Provérbios 1:31, tem como me ajudar aí? Tudo em Provérbios agora. Provérbios 1:31. Vai marcando esses textos aí que eu vou falar para você, que eu acho interessante você destacar eles aí.
portanto, comerão do fruto do seu caminho, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vamos ler, irmãos? Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Meu irmão, você vai se fartar disso. Quem mentoreia a sua vida, quem guia a sua vida, é disso que você vai colher, você vai se fartar disso. Esse texto é fantástico. Provérbios 11, 14. Tudo em Provérbios. Provérbios 11, 14. Quando não há sábia direção, o povo cai. Outra versão fala assim, quando não há conselhos sábios. Atualizada fala isso. Quando não há sábia direção ou sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Irmãos, esses conselheiros aqui, não é qualquer conselho não, é pessoas habilitadas. Viu? Esses conselheiros que a Bíblia está falando aqui, é pessoas habilitadas em nível de experiência e sabedoria, principalmente espiritual. Então, quando não há sábia direção, o povo cai. Quando você não toma conselhos certos, vem ruína. Está na Bíblia. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Você está seguro. Quem entendeu, irmãos? Olha só, Provérbios 24, 6, por fim. Provérbios 24, 6. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação. Pode projetar. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém o que, irmãos? Vitória. Amém, queridos? Quem sai para a guerra tem que ter direção, tem que ter um conselho certo. Às vezes a gente banaliza isso aqui, a gente descarta isso aqui. Mas cuidado, quem está mentoreando você. Por isso, irmãos, que eu já falei isso aqui e não me hesito, né? Não me canso de falar. O Senhor colocou essa igreja literalmente debaixo da nossa cobertura. Minha e da pastora Heloísa. Então é interessante, cuidado com quem você toma conselhos lá fora. Pode ter certeza que eu e a pastora queremos ver o teu bem. Queremos ver o teu bem. Então, em vez de você ficar, desculpe o termo que eu vou usar aqui, nem uma barata tonta, buscando conselhos lá fora, não que seja errado, mas eu sei que eu quero ver o teu bem. Eu sei disso. Eu sei que a Heloísa quer ver o teu bem. E que os líderes também querem ver o teu bem. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Amém, irmãos? Porque isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo você colocar isso no teu coração. Que depois, infelizmente, talvez você pode quebrar a cara e falar, mas por que eu não ouvi o meu pastor e não ouvi a minha pastora? Eu vou pensar duas vezes de falar algo para você, porque eu não vou falar qualquer coisa para você. Eu vou orar, eu vou pensar, eu vou buscar de Deus para saber que conselho eu vou te dar. Porque é a tua vida que está em jogo, é o teu futuro que está em jogo. Infelizmente, nós pegamos pessoas aí por fora que não estão nem aí com você, que falam o que quer. Aí depois você entra nessa, e aí? E aí? Quem entendeu, irmãos? Tá? Os 10 espias espalharam relatórios negativos para toda a congregação, contaminando-a. O que aconteceu, irmãos? Os 10 líderes, os 10 espias, espalhou relatórios o quê? Negativos, contaminando toda a congregação. Irmãos, eu vou falar em números para vocês. Foram mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas ouviram o conselho de 10 líderes. E essas pessoas não tomaram posse da terra, não entraram.
morreram no deserto. Morreram no deserto. Salvo Josué e Calebe. A descendência deles, as tribos deles se acreditaram. Salvo eles. E mesmo assim ainda ficaram 40 anos a mais no deserto. Quem entendeu, irmãos? Muito cuidado ao transferir experiências e relatórios. Cuidado! Eu estou falando para você que por causa de 10 pessoas, 2 milhões pagaram um preço. Porque aquilo que você fala, as pessoas acreditam. Sabia disso? Sabia que você é um influenciador? Todo mundo tem um pouco de influência. Uns mais e outros menos. Aí o que acontece? Eu tenho as minhas decepções, as minhas frustrações. Eu tenho as minhas colheitas não boas. E aí eu quero inculcar na cabeça do Igor que porque eu falhei, porque eu não consigo, ele também não vai conseguir. Uma coisa é eu compartilhar com ele experiências minhas. Agora uma coisa é eu pegar as minhas experiências, os meus relatórios negativos e inculcar na cabeça dele. Eu posso levar ele ao fracasso. Quem entendeu, irmãos? Isso aqui é grave, é gravíssimo. Eu estou falando para você que eles levaram para a congregação relatórios negativos, contaminando aquele povo. Então cuidado quando você transfere coisas. Cuidado quando você transfere relatórios. Uma coisa é eu ter minha experiência pessoal. Agora uma coisa é eu querer colocar minha experiência pessoal como um decreto na vida de alguém. Quem entende, irmãos? Quem entendeu? Isso aqui é seríssimo. Carinhosamente, fale assim para o teu vizinho: não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Então, irmãos, estou falando para você que por causa desses relatórios contaminou. Por isso que lá em Hebreus 12, 15, fala assim: não se privem da graça de Deus. Porque quando uma pessoa brota amargura dentro dela, ela contamina. Sabe por que eu acredito que esses espias fracassaram? Porque eles já estavam com a alma deles amargurada. Eu acredito que esses 10 espias... Por que Josué e Calebe acreditou? Primeiro, porque eles tinham um espírito de bravura e eles falaram. Olha só o que Calebe falou, irmãos. Eu acho interessantíssimo isso aqui. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Olha o que eles falaram. Falaram assim, ó. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Espera aí, eu tenho certeza que Josué e Calebe, através desse espírito de bravura, estavam assim com Deus, ó. Assim com Deus, firme com Deus, respirando Deus 24 horas. Os outros 10, eu acredito que foi. Tem gente que vai para a guerra na carne. Está cheio de líder que vai para a guerra na carne. Por que eu deixo de acreditar? Porque talvez eu não estou mais como eu estava na presença de Deus. Aí eu pego as minhas experiências carnais e quero transferir isso para as pessoas. Por que Josué e Calebe acreditou? Por causa do espírito de bravura deles. E porque eles estavam muito bem com Deus. Se o Senhor se agradar de nós, sabe por que Josué e Calebe falou isso? Porque eles tinham certeza que Deus estava se agradando da vida deles. Os 10, eu não posso falar isso. Os 10 eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. E cuidado, que quando o Senhor confia pessoas debaixo da minha asa, na minha casa, no meu trabalho, e se eu não estou bem com Deus, se eu fracassar, eu quero levar experiências ruins para ela, e elas vão fracassar por causa de mim. Quem entendeu, irmãos? Eu estou falando para vocês, foram 2 milhões de pessoas que pagaram o preço, porque foi contaminada. Tenha espírito de bravura, ande com Deus. Josué e Calebe falou: se o Senhor se agradar de nós. Josué e Calebe estavam com a vida no altar, estavam pagando um preço.
E eles foram salvos. Talvez Moisés aparentemente pegou os melhores. Eu estou falando que Moisés pegou os líderes, os melhores. Mas talvez Moisés, eu estou falando isso, tá, irmãos? Estou conjecturando. Moisés talvez não via o profundo do coração, e Deus já via. Deus já via. Por isso que nós nunca podemos ir para a guerra mal com Deus. Nunca. Por que eu fracasso na minha casa? Por que eu fracasso no meu trabalho? Por que eu fracasso nas minhas finanças? Espera aí. Como que eu estou com Deus? Deus está se agradando de mim? Está se agradando? Irmãos, a gente tem que ter, sabe, essa maturidade. Para os espias negativos, eles eram como gafanhoto. Para Josué e Caleb, os inimigos eram como pão para eles. E aí, o que você me fala disso? Não ouça a maioria, ouça apenas pessoas alinhadas ao coração de Deus. Fala isso, teu irmão, não ouça a maioria, ouça apenas pessoas alinhadas ao coração de Deus. Por isso que nem sempre a maioria é a voz de Deus. Eu não acredito nisso. Não ouça a maioria, ouça apenas pessoas que têm o coração alinhado ao coração do Pai. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui. E se der, semana que vem a gente termina. Amém, irmãos? Quem entendeu o recado? Repete comigo. Fala assim para o teu irmão. Desenvolva atitudes positivas em passos de fé. Repete assim, meu sonho. Fala assim, os meus sonhos são maiores do que os gigantes que aparecem no meio do caminho. Você pode falar de novo? Os meus sonhos são maiores do que os gigantes que aparecem no meio do caminho. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Meu Deus. E nessa noite eu quero profetizar que tem gigante que vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Fica em pé, vamos orar. Vamos orar.